Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Vamos fazer um estudo aqui para a glória e a honra do Senhor. Falar aqui sobre a última semana de Daniel. Já passaram-se 69 semanas. Era 70 semanas, né? 70 semanas está determinado sobre o povo de Daniel, Israel. Então, o título desse vídeo é A Última Semana de Daniel e o Arrebatamento da Igreja. Irmãos, eu sei que nós não pode ignorar as pessoas no mundo, as pessoas que não são crentes, que não estão ligados com a Bíblia, que quer viver sua vida lá para particular com eles. É diferente dos crentes, né? Porque os crentes têm que estar despertados, irmãos. Nós temos que estar despertados porque eu creio que vai ser agora mesmo. Agora que eu digo esse ano, espero que seja esse ano, eu acredito que sim. Porque tudo... Então, veja bem, tem irmãos aí pregando, tem pessoas pregando que nós estamos no princípio das dores. Ora, o princípio das dores já se foi, já passou o princípio das dores. Nós estamos agora já na entrada das dores, né? Ou seja, da grande tribulação. Então, veja bem, a igreja vai ser arrebatada entre o princípio das dores, depois do princípio das dores e antes das dores, quer dizer, antes da grande tribulação. A igreja passa nesse meio. Passou o princípio das dores, aí a igreja é arrebatada, aí entra as dores, ou seja, a grande tribulação. E tem muito crente que você vai falar isso para ele e ele vem com uma conversa diferente, porque ele não acredita. Ele diz que nada, isso Jesus não vem agora não, isso é não sei o quê, e começa a botar defeito, e começa a criticar a gente, começa coisa. Por quê? Porque ele está vivendo, ele está pensando noutra coisa, ele não está ligado com o céu, ele não está pensando em arrebatamento de igreja. Ele acha que a gente, quando a gente fala assim, ele já fala assim, a Bíblia proíbe a marcação de data, não sei o quê, mas ninguém está falando de data, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então não adianta nós especular isso aí, que Jesus vem tal hora, Jesus vem tal dia. Pode falar porque a própria Bíblia diz. Mas nós saber que ter uma certeza que Jesus vem nesse ano ou tal ano, isso é possível. Por quê? Porque ele mesmo, o próprio Jesus, está revelando para os crentes. E não posso dizer assim 100% que ele vem esse ano, mas eu digo que eu tenho uns 90% de certeza que vai ser esse ano, o arrebatamento da igreja. E outra coisa, irmãos, olha, o arrebatamento da igreja é invisível e é no abrir e fechar de olhos, é num piscar de olhos, é em fração de segundo. Quando a pessoa pensar que não, já foi, o arrebatamento já passou. O arrebatamento da igreja não arrebata um aqui, arrebata outro ali, passa o dia todinho arrebatando gente, não é nada. O arrebatamento da igreja é rápido. Então, quem é crente verdadeiramente não vai ficar. E nenhum crente vai perder salvação. Jesus vai, todos os que são selados com o Espírito Santo, tem seus nomes escritos no livro da vida, lá no livro do Cordeiro, lá no céu. Eles vão, com certeza que vai ser arrebatado. Cristo não vai tomar a salvação de nenhum crente e ele tem uma segunda chance na grande tribulação. Esses ensinamentos aí não tem princípio bíblico, não tem base bíblica. Então a grande tribulação em Mateus 24, que vai do versículo 3 até o versículo 12.
Já passou. Já passou a grande tribulação. A figueira já brotou. E já completou os 80 anos da geração. Quer dizer, não passou ainda os 80 anos, mas como a igreja como a igreja não vai estar na grande tribulação, então é mais ou menos 2030, 2031, cumpre-se todo o Apocalipse. Todo. É só fazer os estudos aqui que a Bíblia diz. Por exemplo, vou dar só uma aqui. A figueira brotou em 1947, 48. Foi quando foi criado o Estado de Israel. Em 1948, quando eles voltaram do exílio. Quando eles voltaram, porque Israel foi disperso pelas nações em anos 70. Já na era da cristã. E voltou em 1948. Agora, 1948, 2025 menos 1948 dá 78 anos. Mais 4 anos da tribulação. Dá 82. E quantos completa 82? 2020, 2030. E o Senhor Jesus disse que não passa essa geração, Mateus 24, 34. Ele disse, não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. Então a geração vai mais ou menos se cumprir, toda a geração vai mais ou menos em 2030, 2031, por aí. E Jesus disse em Mateus 24, 35, ele disse, passa-se os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Então o arrebatamento da igreja está em Mateus, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mateus. E o 52 diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento é isso. Está aqui em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, vamos botar de 14 a 18. 1 Tessalonicenses. Veja bem, irmão. 1 Tessalonicenses fala do arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses não fala de arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, entra a grande tribulação. Você pode ver na Bíblia aí, no Apocalipse, no capítulo 1, a visão de Jesus glorificado. No capítulo 1 e 3 do Apocalipse, a igreja ainda na terra. No capítulo 4, a igreja já está no céu. E o arrebatamento da igreja. E no capítulo 5, a igreja glorificada no céu, lá ao lado do Senhor Jesus. Quem achar que não for ficar aí despercebido, coisando, aí isso é um problema de cada um, mas é bom que cada um fique despertado, procure viver uma vida justa diante de Deus, porque a palavra de Deus vai estar se cumprindo e vai cumprir rigorosamente, porque foi a boca do Senhor que falou.
Entrando na grande tribulação. Entrando na grande tribulação, aí a igreja não está aqui. Vai ser a salvação dos gentios, ou seja, das nações. Milhões e milhões e milhares de milhares vão converter, a Bíblia diz. Então, a grande tribulação, como eu já falei, ela é de 4 anos. A grande tribulação é de 4 anos. Exemplo, a aliança do anticristo, que ele faz a aliança que é de 6 meses a 7 meses, mais ou menos isso. Daniel 9:27, que ele fará as alianças com muito por 1 semana. E a grande tribulação é de 1290 dias, 3 anos e meio. 1290 dias mais 210 dias, dá 4 anos. Daniel 12, versículo 11. Abominação desoladora, Mateus 24:15. E 2 Tessalonicenses de 2-4. Do cavalo branco, no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1 e 2, até o Apocalipse 9, e o versículo 13-21. É a grande tribulação. A grande tribulação é terrível. Pode ver. Se você olhar bem no Apocalipse, você vai ver que é difícil mesmo. Ver os 4 cavalos, né? Eu quero dizer uma coisa para as pessoas que tá vendo e que vai ver esse vídeo, que o Apocalipse, ela não é figurado. Tem pessoas dizendo por aí que o Apocalipse é totalmente figurado, está completamente enganado. O Apocalipse vai cumprir literalmente. Vai cumprir do jeito que está escrito. Desse jeito. Agora, quem quiser saber a grande tribulação, como vai ser, aí lê Isaías, capítulo 24, lê Isaías, capítulo 13, versículo 9, lê Sofonias, capítulo 1, versículo 18, está cheio na Bíblia falando sobre a grande tribulação. Jesus, ele está convidando a todos que quiser vir a ele para ser salvo. Jesus salva. Jesus salva e livra da condenação. Mas eu ainda quero voltar aqui e falar aqui um pouco aqui também sobre o que diz ali no Apocalipse, no Apocalipse capítulo 3 do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja não está aqui, irmãos. 3, versículo 4, 10. Ele 3:10, ele diz assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele disse, te guardarei da hora. Se ele dissesse, te guardarei na hora, ele ia dar livramento para a igreja na hora. A igreja não sofreria dor nenhuma, como Israel não sofreu. Israel foi, lá no Egito, ele foi livre das pragas na hora. Deus livrou. Israel não teve nenhuma praga lá no Egito, nenhuma. Quem sofreu o dano das pragas foi o povo de Faraó. Mas o povo de Abraão, o povo de Deus, não sofreu nenhuma coisa. Só que aqui para a igreja, ele não vai livrar da hora. A igreja não vai estar na terra, ele vai livrar da hora. Porque a igreja não vai estar aqui. Tem muitos outros versículos em outros lugares. Eu quero ler mais aqui em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Ele fala aqui que ele nos livra da ira. Ele vai nos livrar da ira. Porque a grande tribulação é a ira de Deus. Não é a ira do diabo, é a ira de Deus.
Deus vai vingar tudo e o abuso que as pessoas estão fazendo sobre a terra. E porque tem muitas pessoas se julgando que é dono da terra, mas não é. Quer ver uma coisa aqui? Só é quem é dono é Deus. Quero aqui, como ele diz aqui. Olha aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele diz, porque guardaste e para aguardar dos céus o seu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Também a grande tribulação, também chamada da ira vindoura. Eu quero ler mais só esse versículo aqui, Romanos, capítulo 5, acho que é Romanos 5, Romanos 5, versículo... Ele diz assim... Ele disse, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. A palavra salvo é porque nós estamos livres da ira. Que o salvo em Cristo não participa da ira. Não vai estar na ira. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de 6 a 8, ele disse assim, ó, que ele não pode ser revelado, isso falando do anticristo, que ele não pode ser revelado por causa daquele que o detém. E ele disse que que na hora própria, aí, quando ele se afastar, quer dizer, isso, quando o Espírito Santo o afastar com a igreja, aí ele pode ser revelado, mas antes ele não pode. E também, Mateus 24, Mateus 16 e o versículo 18, ele diz, o Senhor já disse, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, a igreja com certeza não está aqui e não vai ser atingido pelo inimigo. Então, dê um glória a Jesus, fique firme, busque a Deus mais e mais e não desanime, porque logo em breve estaremos na presença do nosso Deus. Amém? Jesus que abençoe.